Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. Nós estamos aqui para mais um Culto da Família. Culto da Família. E chama aí seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Chama aí a tua família para que a gente possa cultuar esse Deus maravilhoso. E hoje é um culto especial, né, Ni? É um culto especial, mas também vamos fazer a família crescer, porque quanto mais gente estiver nesse mesmo amor, nessa mesma sintonia, aí as coisas sempre vão ser melhores. Hoje é culto de Santa Ceia, então, olha, você prepara aí os teus elementos, prepara aí o que você vai usar aí para a Santa Ceia, né? Aquilo que representa o corpo de Cristo, aquilo que representa o sangue de Jesus, e esteja preparado, porque nós vamos participar da Santa Ceia hoje, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente aqui no nosso canal. Você que está chegando agora por primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Bom, espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, né? Ai, pastor, a semana foi tremenda. Calma, mas acabou a semana e nós já estamos começando uma semana nova, uma nova semana, né? E como nós vamos começar essa nova semana? Como é que a gente vai começar? Ah, pastor, não sei, porque eu tenho tanto problema. Pois é, querido. Nós podemos viver um dia após o outro. Nós não podemos viver um dia após o outro como se a gente não tivesse nada planejado. Como se a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Como pessoas que não sabem para onde vão. Nós estamos aí, toda quinta-feira nós estamos aí com uma série de 12 estudos a respeito da volta de Jesus. E nós estamos falando da volta de Jesus, né? E, na verdade, é ali que nós podemos ver que devemos saber. Saber para onde nós vamos. Saber qual é o nosso destino. Saber onde vamos passar a eternidade. Porque essa vida ela tem um prazo de validade aí, né? Mas aonde você e eu vamos passar a eternidade? Eu posso te dizer com muita segurança que, graças ao sacrifício de Jesus, eu vou passar a eternidade com Deus. Eu vou passar a eternidade num lugar maravilhoso. Ah, pastor, e se não tiver? Pois é, querido, isso aí é um risco que você vai correr, porque eu não vou correr esse risco, porque eu creio que a eternidade, que o céu existe. Agora, se você quer correr o risco, um bom inferno para você, o que eu posso fazer? Né? Se você não quer ter uma vida transformada, eu sinto muito, eu não posso fazer nada, né? Por isso, nós não podemos começar simplesmente uma nova semana, né? A nossa relação com Deus vai determinar como será a nossa semana. Essa semana nós tivemos a nossa reunião de oração, né? E é interessante quantas pessoas participam da reunião de oração, né? Agora, o que é mais interessante é que a participação das pessoas não é igual aos pedidos de oração que chega para nós. Ou seja, as pessoas querem que oremos por elas, mas as pessoas não querem orar por outras pessoas. Isso é complicado. E da mesma forma, a nossa semana que está começando, a semana passada como foi? Foi terrível. Pois é, vai ser terrível conforme a tua relação com Deus. É a tua relação com Deus, é a minha relação com Deus que vai determinar como vai ser a nossa semana. Ah, pastor, você está querendo dizer que se eu tiver uma relação íntima com Deus, eu não vou ter problema? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter problema, né? Que você vai continuar tendo os problemas. Só que você sempre vai ter a ajuda do Senhor. Você sempre vai ter a direção do Espírito Santo. Então, esses problemas que parecem ser problemas vão ser resolvidos facilmente, né? Então, a nossa relação com Deus é que vai determinar não só a semana, mas todos os dias da nossa vida, né? A nossa relação com Deus é que vai determinar.
Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não me conta. Não me conta. Como está a tua relação com Deus? É isso que eu vou perguntar para você. Né? Muitas vezes passamos por situações, e nós passamos, né, Ney? Nós passamos por situações... Né? E passamos, não E passamos, ficamos, né? E glória a passamos, não Deus. ficamos, né? Passamos por situações que a gente não gostaria de passar. Mas nós cremos que o Senhor controla todas as coisas. E ainda que passamos por essas situações, nós temos que entender não o porquê, mas sim para que Deus quer que eu passe por isso. Qual é a lição que o Senhor quer que eu aprenda, ou qual é a lição que o Senhor quer que eu ensine. E hoje o Senhor deseja algo com cada um de nós. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Nós começamos falando que hoje é dia de Santa Ceia. É dia de nós renovarmos os nossos votos, a nossa aliança com o Senhor, né? É dia de reconciliação. E é esta a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Uma palavra de reconciliação. Né? Muitas vezes nós não sabemos, eu tenho que me reconciliar, mas o que é reconciliação? Reconciliação é restabelecer o acordo entre pessoas que tinham brigado, que tinham maltratado, que tinham discutido, alguma coisa assim. Isso é reconciliação. Nós não podemos ter uma semana abençoada se não houver reconciliação. E a primeira reconciliação que nós temos que fazer é a reconciliação com Deus, da nossa vida com Deus. Não, pastor, mas eu vou na igreja todo dia. Querido, ir na igreja não diz que você está reconciliado com Deus. E para que você entenda um pouquinho mais sobre reconciliação, o Senhor Jesus nos ensina esse negócio de reconciliação, ele nos ensina através de uma parábola. Né? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Ou seja, Jesus começa falando, né, que tem alguns que se consideravam mais justos ou mais cristãos do que outros. Sabe que andava com Jesus todo tipo de pessoa, assim como nós, assim como conosco, né, na nossa vida. Anda todo tipo de pessoa, as pessoas boas, as pessoas ruins, e os que se achavam melhores que os outros. Né? Você deve passar pela tua cabeça agora uma série de pessoas que você conhece que se acha melhor que os outros. Ou mesmo você e eu podemos nos acharmos que nós somos melhores do que os outros. É como acontece hoje nas igrejas, nas nossas comunidades, a gente vê isso, né? Onde alguns que se dizem irmãos, né, pensam serem filhos mais queridos de Deus. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui, assim, bem no pé do ouvido, para que ninguém nos ouça. Deus não tem preferidos. Você e eu somos iguais. Ah, mas espera, você é pastor? Pois é, eu sou pastor, mas eu sou igualzinho a você. Ainda que você não tenha nenhum cargo dentro da igreja ou dentro da comunidade, ainda que você seja só cristão, nós somos iguais. Deus nos vê da mesma forma. Ele não vai dar uma prioridade para mim, como se eu, como sendo pastor, eu sou melhor. Não. Eu sou igualzinho. Eu sou igualzinho. Algumas pessoas chegam até nós e falam assim, não, então, eu estou pedindo oração porque Deus ouve a tua oração. Pois é, mas Ele ouve a tua também. Deus ouve a oração de todos aqueles que se achegam a Ele. Não é que a minha oração é poderosa, não é que, é pastor, então a oração dele é melhor do que a oração. Não. É tudo igual, filho. É tudo igual. Pessoas que pensam serem mais importantes do que os outros por
pelas suas belas orações, né? Porque oram bonito, com palavras, né? Eloquentes, né? Pessoas que pensam que são melhores do que os outros porque têm cargos dentro da igreja ou dentro da comunidade, porque é líder de não sei o quê, né? Ou pessoas que se acham melhores do que as outras porque contribuem na igreja. Suas contribuições são grandes, então se acham, sabe, os donos da igreja. E ainda se acham melhores do que os outros. Isso passava lá nos tempos de Jesus e hoje continua. Hoje continua. Né? A pessoa acha porque ela tem um cargo, ou porque ela tem um salário, ou porque ela tem um carro, ou porque ela é melhor do que outra. E, na verdade, isso não é o que Deus tem para cada um de nós. E Jesus ele continua falando um pouquinho dessas pessoas. Abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Ou seja, subiram 2 homens ao templo. Por que subiram ao templo? Porque o templo estava no monte. Então, por que os 2 subiram juntos? Certamente porque deveria ter um culto de oração e ali eles oravam 2 vezes ao dia, uma vez às 9 da manhã, outra vez às 3 da tarde. Era como se tivesse um culto, então todo mundo ia e junto eles oravam. Os 2 subiram ao mesmo tempo. Um era fariseu. Então, o que é fariseu? Fariseu são aqueles religiosos ultraconservadores. São aqueles que se julgam mais santos do que os outros. São aqueles que, por ter um cargo, por ter uma posição, eles se acham melhores. E o outro era um publicano. E quem é o publicano? O publicano é um coletor de impostos, né? Na grande maioria das vezes, um ladrão sem vergonha, né? Que cobra o que não precisa e leva o que não é dele. Mas tinha lá os 2. E os 2 estavam no mesmo lugar. Estavam no templo. Foram lá para orar. Supõe-se, não sabemos isso, né? Mas a gente supõe que eles iam adorar o mesmo Deus. Como muitas vezes acontece conosco, quando a gente vai numa igreja, numa comunidade, a gente supõe que todos estão ali para adorar o mesmo Deus. Mas nem sempre isso é verdade. Ah, pastor, então a gente tem que vigiar. Não, querido, você tem que cuidar da sua vida. Você cuida da sua vida, é a sua relação com Deus. Você não tem que se preocupar se o outro veio lá para aparecer ou para fazer qualquer outra coisa que não seja adorar a Deus. Isso não é da tua conta. O que é da minha conta e da tua conta é a minha e a tua relação com Deus. Mas os 2 estavam ali, né? O fariseu e o publicano, e cada um de uma forma, adorava a Deus de uma forma. Muitas vezes, nós julgamos as pessoas pela forma que eles se apresentam diante de Deus. Mas, na verdade, quem tem que julgar isso não sou eu nem você, é Deus. Né? Nós vamos estar diante de Deus e vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Mas Jesus ele continua falando nessa parábola para nos ensinar. Lucas capítulo 18, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, você viu que, primeiro, a postura do fariseu, né? Ele estava de pé. E ele já começou acusando, né? Olha, eu não sou que nem esse daí aí, não. Ó. Certamente o fariseu procurou o melhor lugar no templo.
Por que ele procurou o melhor lugar no templo? Porque ele queria ser visto pelas pessoas. A sua oração era exatamente toda a sua religiosidade. A religiosidade que ele tinha dentro dele. Muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Nós temos a nossa religiosidade, a flor da nossa pele, e, sabe, de repente nós queremos fazer as coisas conforme dá na nossa telha. Isso é complicado. Isso é complicado. É complicado, mas, né? E ainda menosprezava o publicano, verdade? Ele menosprezava o publicano, né? Porque ele se achava melhor que o publicano. Ele se achava muito melhor, né? E muitas vezes isso passa com a gente. Nós queremos ser melhor do que o outro. E não é por aí. Como que o publicano era mais pecador que ele? Como se a gente tivesse um pecadômetro, como se a gente tivesse um pecadômetro que tivesse medindo quanto custa ou quanto é o valor do nosso pecado, né? Achando que o outro peca mais do que você, e você é mais, né? É complicado isso, né? Vemos esse tipo de atitude nos meios cristãos hoje, onde existe uma competência, onde existe uma concorrência, onde um quer ser melhor que o outro, onde pessoas sentem-se melhores do que as outras, como se Deus fosse mais Deus para o outro do que para mim, como se o sacrifício de Jesus tenha sido somente para ele. E não é assim que a coisa funciona. E o fariseu não parou por aí, ele continuou orando em alta voz, para que todos pudessem ouvir. E continuou lá em Lucas capítulo 18, versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Para que você veja, né? Dentro da lei, o fariseu tinha que jejuar 2 vezes por semana. O fariseu tinha uma postura, uma atitude orgulhosa. Ele estava de pé, não tinha reverência ou tampouco humildade. Pelo contrário, ele queria que todos ouvissem a sua oração. Ele desejava isso. Na verdade, ele queria aparecer, né? Ele queria aparecer para todo mundo. E ele queria que o vissem como um grande homem, um grande servo de Deus. E deve ter passado aí pela tua cabeça, o nome de 2 ou 3 pessoas aí, aqueles que querem ser mais cristão do que todo mundo. Ou seja, ele jejuava baseado na lei cerimonial. Ele jejuava 2 vezes por semana, né? E, na verdade, muitas vezes o que a gente vê, né, que a oração, como deve ser feita. Se você tem alguma dúvida, nós temos um estudo aqui no YouTube sobre oração. Vai lá e dá uma olhadinha, como é que nós devemos apresentar a nossa oração para o Senhor. E o próprio Jesus diz o quê? Quando você tiver que orar, ou quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fica em silêncio. Ou seja, você vai orar em particular. Eu não preciso orar em voz alta para que todo mundo veja. Olha, que oração maravilhosa. Em secreto. É isso que Jesus nos ensina. Baseado nisso, né, esse fariseu que se dizia religioso estava contra tudo aquilo
que Jesus ensinava. Como que isso fora o suficiente para Deus. Como que isso pudesse agradar a Deus. E, na verdade, Deus ele não precisa do teu dízimo, da tua oferta, da tua contribuição. Deus não precisa disso. Deus não precisa do teu jejum. O que Deus deseja é a tua obediência a Ele. O que Deus deseja é a tua reverência à sua palavra. O que Deus deseja é que o teu coração esteja vivendo aquilo que Ele deseja. Fora isso, todo o resto é religiosidade. Religiosidade é aquilo que te separa de Deus, não é aquilo que te leva a Deus. É aquilo que te deixa longe de Deus, é a religiosidade. O que Deus quer não é que você fique 7 dias por semana enfiado dentro da igreja. Porque isso não vai deixar você mais cristão que ninguém. O que Deus quer é que você tenha uma intimidade. Intimidade com Ele, e não uma obrigação. Deus não te obriga a nada. Deus não obriga você e eu a aceitarmos o sacrifício de Jesus. Ele não obriga. Se você quer, você aceita. Se você não aceita, você vai para o inferno. A decisão é sua. Deus não nos obriga a nada. Vemos hoje pessoas que estão todos os dias metidas dentro da igreja e têm as suas vidas destruídas. Viver dentro da igreja não significa que a tua vida vai ser boa. O que Deus não quer é que você viva dentro da igreja. Ai, pastor, não é para ir para a igreja? Não, é para ir para a igreja, sim. Sim, você tem que ir para a igreja, vai lá para a tua comunidade, né? O que Deus quer que você não viva dentro da igreja, Ele quer viver dentro de você. Isso se chama intimidade. Isso se chama relação. E é isso que Deus quer fazer. E Jesus, ele continua na parábola, né? Lá em Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja que postura diferente, né? Veja que diferença de postura entre o fariseu e o publicano. O fariseu, ele queria que todos ouvissem, né? O fariseu ficou de pé. O fariseu olhava para o alto e falava, sem qualquer humildade. E o publicano? Não, o publicano, de pé, longe de todo mundo. Ele não ousava levantar os olhos aos céus. O publicano teve uma atitude de humildade. Muitas vezes falta isso para você e para mim. Humildade. Ser humilde não é ser pobre. Você pode ser rico e ser humilde. Você pode ser pobre e ser orgulhoso, arrogante. Né? O publicano, ele estava de pé, longe de todo mundo, afastado da multidão. Ele não queria holofotes. Ele não queria que ninguém dissesse, uau, ó. Não, ele não queria isso. Ele queria ter o quê? Uma relação com Deus. Ele não queria ser ouvido por ninguém. Ele só queria ser ouvido por Deus. E muitas vezes a gente acha que gritando, né? Tem algumas igrejas que você vai que o cara grita e se... Não, como se Deus fosse surdo. Não, ele não é surdo. O publicano só queria ser ouvido por Deus. Ele tinha muito temor a Deus, porque ele não ousava levantar os seus olhos. Ele estava de cabeça baixa, orando a Deus. Ele batia no seu peito e buscava, sabe o quê? Não que as pessoas vissem, mas buscava a misericórdia de Deus. E é isso que o Senhor deseja que você e eu, que nós façamos. Ele se declarava pecador.
Ah, pastor, mas todos nós somos pecadores. É verdade, todos nós somos pecadores. Agora, existe uma diferença entre pecador e pecador. Não, pastor, mas não é igual, não. Não é igual, não. Tem aquele que é pecador e continua no pecado. E tem aquele que é pecador e se declara pecador. E quando ele se declara pecador, ele se arrepende das coisas erradas que fez. E aí ele vai aos pés de Cristo, arrependido, e pede perdão. Veja, são dois pecadores, com atitudes e formas diferentes. Em suas poucas palavras, vemos que ele tinha a consciência de que ele necessitava do perdão de Deus. Ele não necessitava dos holofotes, tampouco das pessoas falando para ele. Ele necessitava do perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, não haveria salvação para a sua vida. E é isso que acontece com você e comigo. Se nós não tivermos o perdão de Deus, nós vamos para o inferno. Sem o perdão de Deus, não há salvação. Nós não temos uma vida liberta. E quando ele baixava a cabeça e batia no peito, ele reconhecia a necessidade dele de Deus. A necessidade que ele tinha de Deus na sua vida. Ele era um pecador que reconhecia o seu pecado. Isso é uma forma de nós nos reconciliarmos com Deus. Mas Jesus, ele continua, ou melhor, ele conclui aqui, né, em Lucas capítulo 18, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, como você acha que os dois, deixaram o templo? O fariseu, né, sentia-se justificado, impressionado diante da sua grandeza e da sua bondade. E recompensado, não por Deus, mas pelos homens que ouviram a sua oração e diziam: oh, oh. Esse foi o fariseu. A gente vê muito disso nas comunidades hoje. E o publicano? Como é que deixou o publicano? O publicano deixou o templo sem ser notado pelos homens. Sabe aquela que você entra mudo e sai calado? Mais ou menos assim, né? Sem ser notado pelos homens. Mas ele tinha uma certeza no coração dele, que ele foi justificado pelo próprio Deus. Ele não precisou ser ovacionado pelas pessoas. Ele foi justificado por Deus. E o que Deus quer para você e para mim hoje é a reconciliação com Ele. A reconciliação com Deus. Hoje é Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia, dia de renovação da nossa aliança. E nós vamos participar da Santa Ceia agora. E Paulo nos ensina como é que a gente deve se preparar para a Santa Ceia. Você poderia até dizer assim: ai, pastor, mas eu posso. Querido, todo mundo pode. Todo mundo pode participar da Santa Ceia. Veja qual é a orientação que Paulo nos dá para que a gente se prepare para a Santa Ceia. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, eu não vou te proibir de participar da Santa Ceia. Você que vai se proibir. Ou seja,
Se você pecou e você se arrependeu, você pede perdão e Deus te perdoa. Não é? Então, você tem que examinar você mesmo. Ninguém tem o direito de dizer que você não vai participar ou vai participar da Santa Ceia. E o Senhor Jesus nos ensina a participar da Santa Ceia. Começando com o pão, lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele pegou o pão e partiu o pão. Então, nós partimos o pão aqui. E ele deu graças. Então, feche os teus olhos e vamos agradecer pelo pão. Querido Deus Pai, o Senhor é Deus poderoso, soberano sobre tudo, todas as coisas. Sabemos que este pão representa o teu corpo, um corpo que foi entregue por nós, por cada um de nós, mesmo sendo pecadores, não merecendo. O Senhor se deu por amor, por graça, de graça a cada um de nós, Senhor. Te rendemos graças por esse tempo e esse privilégio de poder estar aqui, renovando a nossa aliança, através deste pão que representa o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ele distribuiu o pão. E deu graças e comeu o pão. Comemos o pão em nome de Jesus. E da mesma forma, o Senhor nos ensinou com o vinho, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículos 27 a 29. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, foi a última ceia, e nós fazemos a ceia, crendo que nós estamos renovando a nossa aliança com Jesus, e que a próxima ceia com Jesus vai ser aonde? Na eternidade. E ele tomou o cálice, e tendo dado graças. Feche os teus olhos e vamos agradecer. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor mandou teu Filho para morrer por nós e nos dar, Senhor, a garantia de termos a vida eterna. Pai, agora esse elemento que representa o sangue de Jesus, Pai, que possa entrar no nosso corpo, Senhor, estar curando e sarando, Senhor, as feridas, curando e sarando toda a disfunção do nosso corpo. Que nesse mês de junho, Senhor, seja um mês maravilhoso, um mês, Senhor, em que a tua graça vai se manifestar sobre nós, os teus milagres virão sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que esse elemento seja santificado e purificado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos o cálice do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Em nome de Jesus, esse mês de junho vai ser um mês maravilhoso. Então, querido, entregue esse novo mês nas mãos do Senhor. Que esse mês seja um mês abençoado, um mês de milagres, um mês em que o Senhor possa se manifestar na tua vida. Ele possa ter uma relação mais profunda com você. Isso não depende dele, depende de você, dessa nossa relação com ele. E nós te convidamos, né? Te convidamos a estar conosco na nossa comunidade Crer. Nós tivemos aí a nossa reunião de oração, né? E você que não participou, perdeu, mas foi uma grande bênção na nossa vida. E te convidamos a estar participando conosco, não só se conectando, orando, mas também divulgando a comunidade, principalmente a Rádio Vineyard, radiovineyard.com.
levando a palavra de Deus para todas as nações, em todas as línguas, em nome de Jesus. E a gente vai fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte para que Jesus possa vir pronto. E nós estamos vendo aí que Jesus está regressando, né? Os sinais estão acontecendo, né? Que Deus abençoe você, Deus te dê uma semana poderosa, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E não esqueça que Deus quer uma relação com você, mas isso depende só de você. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.